Graça e paz, meus amados irmãos desse canal, das portas para fora. Estamos aqui, estou aqui no trabalho, no quarto de hotel aqui, realizando, já voltei no meu dia de trabalho e aí aproveitei para gravar mais uma mensagem com essa temática. Quando eu comecei esse canal, no meu coração ardia em falar a respeito das nossas atitudes, principalmente da nossa postura profissional. E a playlist dessas mensagens com esse foco será chamada Cristão Profissional. Por que cristão profissional? Não com um apelo pejorativo, jamais. Não é esse o objetivo. Pelo contrário, o nosso objetivo é que a gente reflita que a nossa postura cristã tem que estar antes da nossa postura profissional. Por isso, cristão profissional. Porque antes de sermos profissional, seja qual for a área que você escolher atuar na sua profissão, você precisa ser cristão. Então, nós precisamos ter atitudes cristãs antes de termos atitudes profissionais. E quando isso se conflitar, aí a gente vai meditar nessa mensagem agora, lembrando de um fato bíblico que relata bem claro algo dessa natureza. Qual é a postura do cristão diante de uma situação no seu ambiente de trabalho? E aí a mensagem que eu quero refletir com vocês nessa mensagem é sobre reputação e caráter. E aí, nada mais bíblico para falar sobre reputação e caráter do que a pessoa de José do Egito. E aquela situação em que ele enfrentou na casa de um dos seus senhores, que ele teve vários senhores ao longo da vida dele, né? Pai, Potifar, carcereiro, o próprio faraó, que era chefe dele, era patrão dele. E um desses momentos, que é muito conhecido nosso, ele está diante de uma situação bem complicada. E qual era o cenário dessa situação? Então eu vou ler aqui um texto bíblico para a gente continuar. O texto se encontra lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9, a parte final do versículo que diz o seguinte: é José falando para a esposa de Potifar. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Essa é uma tirei da minha Bíblia na versão King James. Essa versão diz assim. E qual era o cenário desse contexto ali da história desse trecho bíblico que eu falei? Primeiro, a gente tinha um homem diligente naquilo que ele fazia, bem-sucedido no seu trabalho. Era um cara que se dedicava ao trabalho, se dedicava a fazer bem seu trabalho, e por isso Deus o abençoava muito, porque ele era um cara reto, dedicado, e isso chamava a atenção de Potifar. Chamou a atenção e foi chamando a atenção dele ao longo do tempo. Conforme José foi trabalhando, Potifar foi vendo qual era a postura daquele homem, daquele escravo. Naquele momento José era escravo, mas era um trabalhador, era um profissional, estava ali exercendo uma atividade laboral e de forma tão, tão cuidadosa, tão bem executada, que isso chamou a atenção de Potifar, a ponto dele dar toda a administração da sua casa para José. Então, esse era o cenário de José. Qual era o outro cenário ali
que também é outro personagem que estava envolvido naquela história ali, era a esposa de Potifar. E Potifar, pela posição social e hierárquica que ele exercia, ele tinha o poder de escolher qualquer mulher no Egito para ser a sua esposa. Com certeza, a mulher dele era muito bonita. Ele com certeza escolheu uma das mais belas mulheres do Egito para ser a sua esposa. E essa mais bela mulher, uma das mais belas mulheres do Egito, estava dando em cima de José insistentemente, continuamente. E era a mulher do seu patrão. Que situação difícil, hein? Que ele estava vivendo. Eu tenho um pastor amigo que ele disse uma vez, há muitos anos atrás, que é mais fácil você resistir a 10 cantadas de 10 mulheres diferentes do que resistir a 10 cantadas da mesma mulher. Então, ele passou por um momento bem complicado com aquela insistência. A Bíblia relata isso, da insistência da esposa de Potifar. E ela queria ele sexualmente, ela queria que ele deitasse com ela na cama. Então, era essa outra personagem que estava ali envolvida na história, fora o Potifar, que não estava sabendo do que estava acontecendo ali, porque Josué, com muito respeito e muita diligência, evitava essa situação sempre que podia, fugia dessa situação sempre que podia. E aí o que acontece? Chega um momento que eu chamei aqui do ataque, que ela não aguentou mais receber não como resposta e partiu fisicamente e moralmente contra José. Ela atacou, a Bíblia fala que ela agarrou José. E José escapou dela e ela não mais se contendo em si com aquela rejeição daquele homem íntegro, de como eu li aqui, de não errar contra o seu patrão e nem muito menos contra o seu Deus. Ele foge daquela situação, ele sai correndo. E a mulher de Potifar cria uma situação, cria uma mentira, e usando da autoridade que ela tinha, né, porque ela era esposa do patrão, ela difama o José, criando uma história que era injusta, mentirosa, mas para esconder o seu delito pessoal, ela botou a culpa no José. Talvez por vingança, de tamanha rejeição de José, a postura íntegra de José de não querer nada com a esposa do seu patrão. E ela ficou revoltada com isso e acusou José. E aí, como é jargão popular, a corda sempre rebenta para o lado mais fraco, foi José que foi atacado pela segunda vez fisicamente, porque ele foi encarcerado, ele foi enviado para a prisão lá no Egito. Então, José não abriu mão do seu caráter. Ele não se importou de ser mal visto, de ter uma reputação ruim, de ter dado em cima da esposa, mesmo que seja mentirosa, mas foi a fama que José ganhou por ter dado em cima da esposa do patrão, de ter se aproveitado de toda a autoridade e o poder que foi conferido a José para se dar bem com a esposa do patrão. E então José não abriu mão disso. Ele não abriu mão do seu caráter e do seu temor a Deus. E aí, o que aconteceu? Passou por mais uma situação difícil, que era, ele foi encarcerado, ele foi preso. Bom,
E aí eu quero refletir sobre isso com vocês. O que levou José a tomar essa atitude diante dessa situação? Ele tinha uma oportunidade de se dar bem ali com a esposa do patrão, ele tinha autoridade, ele podia mandar, ele era a autoridade daquela casa abaixo de Potifar. Então ele podia mandar embora quem viu, podia mandar prender quem quisesse falar alguma coisa, mas ele preferiu não enredar por esse caminho, não aproveitar essa oportunidade de se dar bem e manter o seu caráter, a sua integridade, e mesmo que isso lhe custasse a liberdade, que foi o que aconteceu, porque ele já era escravo, mas ele tinha uma certa liberdade lá. Ele tinha algumas coisas que não podia fazer, que era uma delas era a esposa do patrão. Mas ele tinha uma liberdade, e aí foi tirado toda a liberdade, tudo que ele tinha alcançado ali de prestígio profissional naquele momento ali no Egito. E aí, o que levou, eu comecei a refletir, uma das coisas que levou a José a ter aquela postura era o temor do Senhor. E aí, o livro de Provérbios, que é um livro prático, excelente para quem quer meditar sobre postura profissional, postura cristã na sua profissão, vale a pena você ler, meditar todos os dias ali. Não é à toa que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Deus é muito sábio, é um para cada dia para a gente refletir. E quando for 30, a gente reflete, dá para refletir em dois capítulos a mais, porque a gente precisa estar refletindo sobre várias coisas. Então, o livro de Provérbios é muito bom para esse foco de postura profissional. E aí, como eu estava falando, a palavra de Deus lá em Provérbios diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, lá em Provérbios 1, 7. E o que quer dizer, muito resumidamente, o que quer dizer o princípio do conhecimento? Conhecimento do que é certo, do que é errado. Então, se você o conhecimento traz esse entendimento do que é certo, do que é errado, para a gente escolher, saber escolher. E aí é que está a história. Uma coisa é saber, outra coisa é escolher. E aí, lá em Provérbios 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria. E aí, o conhecimento é saber o que é certo e o que é errado. A sabedoria é saber escolher o certo e não o errado. Então, o temor do Senhor, o temor que José tinha, sabia, ensinou ele claramente qual era a decisão que ele tinha. Ele sabia muito claro o que era certo e o que era errado, e deu sabedoria o suficiente para tomar a decisão certa, que era meter o pé dali, sair correndo. Até porque a nossa luta contra a carne é diária, tá? Não é fácil. A gente tem que matar a nossa carne todo dia. E ali ele teve que matar com força. Sair correndo do jeito que estava para poder não pecar nem contra o Senhor, nem contra o seu patrão, que era o Potifar, nem contra o Senhor. Outra coisa que é importante, que eu analisei vendo ali, que é importante no caso de postura profissional, que apesar de ser escravo, apesar de estar numa situação, numa posição inferior, claro, ele alcançou uma posição hierárquica de valor lá na casa de Potifar, mas ele entrou como escravo lá, ralé ali, de baixo ali. Não importa qual a entrada que você, por onde você entrou na sua empresa, qual a posição hierárquica que você entrou na tua empresa, ou qual tipo de trabalho que você realiza, seja diretor de empresa ou seja auxiliar de serviços gerais, não importa. O José, ele tinha valores nobres e dignos de realeza. Não é à toa que,
continuando a história, José foi parar lá no palácio de Faraó e foi um dos governantes do Egito e fundamental para a história cristã. Mas por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida profissional é que se você quer alcançar uma posição hierárquica superior, antes de chegar lá, você já tem que demonstrar com atitudes, ações, palavras, posturas, que você está apto para estar lá. E era justamente isso que José fazia. Ele já tinha os valores dignos de realeza, de governança, de ser um governante sábio. E isso ele não abriu mão. E isso ajudou ele a adquirir tudo o que ele precisava para ser quem ele foi quando ele chegou lá em cima e ser um excelente governante. Então, não importa qual é a posição que você esteja na empresa que você trabalha, na atividade que você realiza. Se você quer chegar lá em cima, você precisa não abrir mão dos seus valores, dos valores de Deus para a sua vida, que norteavam as atitudes de José. Outra coisa que eu percebo na postura, nessa situação de José ali, profissional, é que ele era um cara firme naquilo que ele acreditava. Ele era firme na posição que ele tinha. Ele era um servo de Deus. Ele era temente a Deus. E ele era um empregado honesto, justo, íntegro, dedicado. E ele não abriu mão disso. Ele correu lá para não fazer nada de errado, nada que ia contra aquilo que ele planejou e ele determinou que seria o melhor para a sua vida. E a gente sabe que a Bíblia está aí com várias experiências. A Bíblia tem ensinamento para tudo na nossa vida. Então, José sabia que Deus ele já tinha falado com ele, já tinha ensinado a ele valores, já tinha ensinado o que era certo e o que era errado. Então ele sabia claramente, então ele não abriu mão dessa posição, mesmo sabendo que isso poderia lhe causar problemas, poderia levar ele a ter momentos difíceis na vida dele. Mas ele não abriu mão disso. Ele não abriu mão de pecar, de errar, ou melhor, ele não abriu mão dos seus valores e errar contra Deus, contra seu patrão, e isso é muito importante. Eu vou deixar também uma sugestão, tem um filme que eu gosto muito, esses dias eu vi com os meus filhos, Corajosos, procurem ele na Netflix, tem lá, Corajosos, é excelente. E tem uma situação assim, em que um trabalhador novo na empresa, trabalhador dedicado, é colocado diante de uma situação onde a integridade, a confiabilidade, o caráter são postos à prova. E por ele não ter aberto mão dos valores cristãos dentro do coração dele, que o norteava a fazer o que era certo, independente de quem estava pedindo aquela situação, que era um superior hierárquico, assim como a esposa de Potifar era uma superior hierárquica de José. Ele não abriu mão dos seus valores, e aquilo levou ele a uma posição superior, uma posição de gestão que estava aberta e que precisava de ser alguém de confiabilidade. Assistam um filme e vocês vão ver essa cena que é tremenda, é marcante. Então, não abra mão das suas posições, porque isso vai fazer diferença na tua carreira profissional e mais ainda, em toda a sua vida, como aconteceu com José. E, é claro, seja um cristão profissional, de caráter íntegro, temente ao Senhor. Não abra mão disso. Antes de você ser profissional, seja cristão.
porque às vezes a gente vai passar por situações em que, na vida, em que a gente, na nossa profissão, que a gente vai ter que, a nossa atitude de cristão vai ser posta em xeque diante das situações que aparecem nas nossas atividades laborais, no nosso dia a dia de trabalho. Então não abra mão. Eu sei que às vezes pode te levar a uma situação difícil, mas saiba de uma coisa. Se você observar José, ele cada momento da vida dele passou por uma fase, foi um estágio preparatório para chegar onde ele chegou. Primeira fase, na vida de José, ele era o cara do papai, era o amado do seu pai. Aí, toda aquela situação dos sonhos, dos irmãos, levou ele a ser vendido como escravo. E aí, ele virou o cara do chefe. O Potifar era o capitão da guarda do Palácio Real. Então, ele virou o cara do capitão da guarda do Palácio Real. Por quê? Porque suas atitudes eram nobres, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Depois, essa situação que ele viveu aqui, de ter o teu caráter posto à prova, não importando se a sua reputação ia ser jogada no lixo, iam olhar para ele de cara feia, iam virar a cara para ele, iam criticar, meter o malho nas redes sociais. Não importa, ele não se preocupou com a reputação dele, ele se preocupou com o seu caráter, com a sua integridade, com a sua postura diante dos homens e diante principalmente de Deus. E aí ele foi para o cárcere, e aí ele virou o cara do carcereiro-chefe. E depois de passar aquele momento ali na prisão, aparece uma oportunidade, Deus conduz essa situação e ele acaba virando o chefe, o cara do faraó. Ou seja, o cara do Egito, o governante do Egito. Acima dele só o faraó. E acima disso, já era uma postura nobre, era o CEO do Egito naquela época. Ele é que mandava em tudo. E Deus fez com que ele passasse todas aquelas situações para que ele pudesse ter a experiência, o entendimento e o conhecimento necessário para que quando ele estivesse na posição de governante, quando ele estivesse na posição onde vidas estariam debaixo de sua responsabilidade, uma nação inteira e várias nações vizinhas que iam até o Egito buscar comida naquele período. Ele passou por tudo aquilo para poder ter todo esse conhecimento, toda essa bagagem para ser um excelente governador do Egito, um excelente governador para aquele momento que o mundo passava em crise. Então, às vezes, a gente passa por momentos difíceis, a gente não sabe o porquê, mas Deus está preparando a nossa vida para que a gente possa ter a experiência, o conhecimento e a bagagem para que quando a gente estiver numa posição onde pessoas dependam das nossas decisões, da nossa gestão, daquilo que a gente faz, a gente possa fazer bem e honrar o nome do Senhor, honrar o nome do Rei dos Reis e ser o cara do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Porque José foi o cara do Senhor, foi o cara que é extremamente importante para a continuidade do povo hebreu, porque o povo hebreu, como todos os outros naquela região, também passava por fome, e graças à posição que José estava, ele pôde dar continuidade ao povo. O povo chegou ali pequenininho e saíram milhões de pessoas dali. Então, como José foi importante na história cristã, na história do povo de Deus. Por quê? Porque ele não abriu mão dos seus valores. E isso não dentro da igreja, isso das portas para fora da igreja. Então, meu amado, minha amada, fique com Deus, Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha sido de grande valor para você, da parte do Senhor, para você, de todo o coração. Estava ardendo no meu coração, cheguei aqui
no trabalho, parei para escrever, para botar em papel, fazer o roteiro, para poder gravar, para que você pudesse ser abençoado com essa mensagem. Eu espero em Deus que você tenha sido tremendamente abençoado. Compartilhe, se abençoa a sua vida, compartilhe essa mensagem também com outras pessoas, nas suas redes sociais, no WhatsApp e aonde você quiser compartilhar, para que possa ser bênção e alcançar outras vidas e abençoar outras vidas também, para que nós possamos ser cristãos profissionais das portas para fora da igreja. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima mensagem. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe. Graça e paz.